Olá! Sabemos que a pesquisa operacional tem como objetivo resolver problemas relacionados à otimização. Nós buscamos sempre o ótimo em diversas situações do nosso cotidiano. Dentre diversas áreas de estudo dentro da pesquisa operacional, a programação linear ela é bastante útil quando nós precisamos resolver problemas reais, problemas práticos, onde nós temos uma função objetivo linear e nós temos também restrições lineares. E para resolvermos corretamente problemas de programação linear, é muito importante nós resolvermos corretamente as primeiras etapas, que são etapas relacionadas à identificação das variáveis, a identificação de qual é a função objetivo e também a correta identificação das restrições. Isso nós chamamos de formulação. E é o que nós vamos ver na sequência. Então, nós temos aqui 5 questões, 5 exercícios que tratam de variáveis, função objetivo, restrições e também da formulação de problemas de programação linear. Então, vamos resolver agora a primeira questão associada a um problema onde nós temos agasalhos, nós temos uma indústria que está produzindo determinados tipos de agasalhos para atletas e nós queremos identificar quais são as variáveis associadas a esse problema. Uma indústria de artigos esportivos produz agasalhos e calças em um único tamanho para atletas profissionais. Cada agasalho utiliza 1,5 metros de um determinado tecido, um tecido especial, e cada calça utiliza 1,2 metros desse mesmo tecido. A produção máxima diária é de 300 agasalhos e também uma produção de 400 calças, e a quantidade máxima de tecido disponível por dia é de 1.000 metros. Nós temos ainda mais algumas informações. Sabe-se que o lucro referente a cada agasalho é R$ 98,00 e o lucro referente a cada calça é de R$ 77,00. O objetivo da indústria é determinar quantas unidades de cada produto devem ser feitos por dia, de modo que o lucro seja o maior possível. E a pergunta é, quais são as variáveis do problema? O objetivo dessa indústria é determinar quantas unidades de cada produto serão fabricadas. Então, nós queremos saber quantos agasalhos serão produzidos, quantas calças serão produzidas. Então, essas são as nossas variáveis. Nós podemos dizer, então, que x1 é a quantidade de agasalhos que serão produzidos e x2 é a quantidade de calças que serão produzidas. A resposta do problema corresponde a x1, quantidade de agasalhos a serem produzidos, x2, quantidade de calças a serem produzidas. Um outro elemento bastante importante é a função objetivo. Então, quando nós pensamos na resolução de um problema de programação linear e, em particular, na formulação de um problema de programação linear, nós temos que determinar não só quais são as variáveis, mas também nós temos que saber qual é a meta do problema, qual é o objetivo que pretende ser atingido. Então, nesse caso, a função objetivo ela é um elemento muito importante da formulação de um problema de programação linear. E esse exercício fala um pouco a respeito disso. Um agricultor precisa decidir quanto vai plantar de feijão e de trigo de modo a maximizar o lucro total. Os lucros correspondem a R$ 1.920 por alqueire de feijão e R$ 1.200 por alqueire de trigo. A quantidade máxima de terra disponível é de 12 alqueires e o máximo de água disponível para irrigação é de 95.000 litros. O agricultor deseja plantar no máximo 4 alqueires de feijão. Cada alqueire de feijão necessita de 11.000 litros de água para irrigação e cada alqueire de trigo necessita de 19.000 litros de água. Considerando F, a quantidade de alqueires de feijão, e T, a quantidade de alqueires de trigo, qual é a respectiva função objetivo? Então, nesse caso, a nossa função objetivo ela está associada a um problema de maximização. Então, nós vamos colocar aqui max, significa então que nós queremos maximizar o problema e nós vamos ter que considerar ali os lucros associados então a cada alqueire de feijão e cada alqueire de trigo. No enunciado nós vimos que 1920 é o lucro para cada alqueire de feijão. Então, em relação ao feijão, nós vamos ter o nosso lucro dado por 1920 vezes a quantidade de alqueires de feijão, que nós estamos chamando aqui de F. Então, 1920 F corresponde ao lucro total associado ao plantio de feijão. Nós temos que considerar também o lucro associado ao trigo. Então, nós temos ali R$ 1.200 para cada alqueire de trigo. Nós vamos multiplicar isso por T, que é a variável então que relaciona a quantidade de trigo em alqueires, e 1.200 T corresponde então
a expressão onde nós estamos lidando com o lucro associado à produção de alqueires de trigo. Então, essa soma, 1920F mais 1200T, vai ser a expressão que fornece o lucro, nós queremos o lucro total. Portanto, a resposta desse problema vai ser maximizar L igual a 1920F mais 1200T. Nós já sabemos identificar as variáveis do problema, nós já sabemos também identificar a função objetivo do problema. Nós vamos resolver agora um exercício onde nós vamos não só identificar as variáveis e a função objetivo, mas também as restrições do problema. E nós vamos então trabalhar com a formulação de um problema de programação linear. Vamos acompanhar então o enunciado dessa questão. Uma indústria de artigos esportivos fabrica dois tipos de bolas de futebol, mini bola e bola oficial de campo. Cada mini bola utiliza 170 gramas de couro e 1 hora de mão de obra. Cada bola oficial utiliza 330 gramas de couro e 2 horas de mão de obra. A indústria tem semanalmente 1.500 horas de mão de obra e 900 quilos de couro. Sabendo que o lucro de cada mini bola é de R$20, que o lucro de cada bola de couro corresponde a R$29 e que o lucro precisa ser o maior possível, formule o problema como um problema de programação linear. Nesse caso, nosso objetivo é determinar quantas bolas de couro e quantas mini bolas serão produzidas, de tal maneira que o lucro total dessa empresa seja o maior possível. Nós temos ali algumas restrições que estão relacionadas à quantidade de couro e também à quantidade de mão de obra disponível para a produção. Então, para fazermos a formulação desse problema, nós temos que levar em consideração as variáveis que são quantidade de mini bolas, quantidade de bolas de couro, a função objetivo que vai estar associada então a um problema de maximização, nós queremos maximizar o lucro e também as restrições, que são as limitações desse problema. Vamos ver então como é que fica a solução dessa questão. As variáveis do problema são x1, quantidade de mini bolas, e x2, a quantidade de bolas oficiais. Nós temos ainda as informações associadas à função objetivo. Então, a partir do momento que nós já temos as variáveis, podemos escrever aqui a função objetivo. Nós queremos maximizar o lucro, então vamos colocar maximizar L igual. Nós vimos que cada mini bola representa um lucro de R$20, então nós vamos fazer R$20 vezes x1, que é a quantidade de mini bolas. Nós vamos somar agora com o lucro total associado às bolas oficiais. Então, nós temos ali R$29 para cada bola, vamos multiplicar aqui por x2, que é a quantidade de bolas oficiais, e essa expressão, então, 20x1 mais 29x2, corresponde à nossa função objetivo. Nós temos também as restrições, então, sujeita às seguintes restrições. Em relação ao couro, 170 gramas, então, nós podemos colocar 170 vezes x1, então, essa aqui vai ser a quantidade total de couro para as mini bolas. A quantidade de mini bolas x1 vezes o valor aqui em gramas da quantidade de couro que é utilizada então para a produção dessas mini bolas. Então, para cada bola 170 gramas de couro vezes essa quantidade que a gente está chamando de x1, mais 330x2. Por que isso? Porque nós vamos considerar aqui então a quantidade em gramas de couro para bolas oficiais vezes a respectiva quantidade. E nós temos aqui um total de 900 quilos de couro. Então, essa restrição nós temos que escrever aqui menor ou igual, e vamos fazer agora uma conversão. 900 quilos de couro nós vamos multiplicar por 1.000 para transformarmos em gramas. Então, nós vamos ter aqui 900.000 gramas. Então, 900.000 gramas é a quantidade que nós temos, então, de couro, por isso que essa restrição tem que ser menor ou igual a 900.000. Temos ainda a questão associada à mão de obra. Então, cada bola oficial aqui vai ter 2 horas e cada mini bola vai ter 1 hora de mão de obra. Então, nós vamos fazer aqui 1 vezes x1, então vai ser a quantidade de mão de obra associada às mini bolas. E nós vamos ter aqui também 2x2, que é o total de mão de obra associada às bolas oficiais. Como nós temos um total de 1.500 horas, então menor ou igual a 1.500. E essa aqui, então, vai ser a formulação desse problema. Então, a resposta desse exercício é dada da seguinte forma. Primeiro, nós vamos ter x1, a quantidade de mini bolas, x2 corresponde à quantidade de bolas oficiais. A função objetivo, nós vamos maximizar o lucro, que é igual a 20x1 mais 29x2. E essa função objetivo está sujeita às seguintes restrições: 170x1 mais 330x2 menor ou igual a 900.000 e ainda x1 mais 2x2 menor ou igual a 1.500.
Na próxima questão, vamos falar a respeito de uma indústria de brinquedos. E essa indústria fabrica aeromodelos a controle remoto, aviões, helicópteros, e o nosso objetivo é fazer a formulação desse problema. Uma indústria de brinquedos fabrica dois tipos de aeromodelos a controle remoto, aviões e helicópteros. Cada avião requer 200 gramas de plástico e cada helicóptero requer 230 gramas de plástico. A indústria tem, semanalmente, 600 quilos de plástico à disposição. Sabe-se que o lucro de cada avião corresponde a R$ 20 e que o lucro associado a cada helicóptero corresponde a R$ 18. Formule o problema sabendo que o objetivo da empresa é decidir quantas unidades de cada modelo serão produzidas, de modo que o lucro total seja o maior possível. Então, nosso objetivo aqui é maximizar o lucro total. Para esse problema, vamos fazer x1 como sendo a quantidade de aviões e vamos fazer o x2 como sendo a quantidade de helicópteros que serão produzidos. Em relação à função objetivo, nós vamos maximizar o lucro e esse lucro corresponde a 20x1 mais 18x2. Por que 20x1 mais 18x2? Nós temos R$ 20, que é o lucro associado então a cada avião, vamos multiplicar pela quantidade de aviões que serão produzidos. R$ 18 é o lucro associado a cada helicóptero, vamos multiplicar por x2, que é a quantidade total de helicópteros. E nós temos essa função objetivo sujeita às seguintes restrições. Nós vamos considerar aqui a restrição associada então ao plástico. Nós temos ali 200 gramas de plástico para cada avião, vamos multiplicar por x1, que é a quantidade de aviões, mais 230, quantidade de plástico em gramas para cada helicóptero, vamos multiplicar por x2, que é a quantidade de helicópteros. E essa restrição aqui tem que ser menor ou igual a 600 mil. Por quê? Porque estamos passando a quantidade, então, de plástico de quilos para gramas. Então, nós temos ali 600 mil gramas como a quantidade total de plástico disponível, então, para a fabricação desses aeromodelos. Dessa maneira, a resposta vai ser a seguinte: x1, a quantidade de aviões, x2, a quantidade de helicópteros. Nós temos a função objetivo, maximizar L igual a 20x1 mais 18x2, sujeita às seguintes restrições: 200x1 mais 230x2 menor ou igual a 600 mil. Vamos falar agora a respeito de um problema relacionado a uma indústria têxtil, onde o nosso objetivo é determinar quantas unidades de cada peça devem ser produzidas, de modo que o lucro seja o maior possível. Uma indústria têxtil produz blusas e camisetas com o mesmo tipo de tecido. Para produzir uma blusa, a indústria utiliza 500 gramas de tecido e para cada camiseta 300 gramas de tecido. O lucro referente à venda de cada blusa corresponde a R$ 42 e o lucro decorrente da venda de cada camiseta é de R$ 23. A produção mínima de blusas é de 300 unidades e a produção mínima de camisetas é de 500 unidades. Sabendo que a disponibilidade da indústria é de 2.000 quilos de tecido, isso corresponde a 2 milhões de gramas por semana, e que o objetivo da indústria é determinar a produção semanal de blusas e de camisetas, de tal maneira que o lucro seja o maior possível, formule o problema como um problema de programação linear. Nós vamos chamar então de x1 a quantidade de blusas, nós vamos chamar de x2 a quantidade de camisetas. A função objetivo, ela corresponde a maximizar L igual 42x1 mais 23x2. E nós vamos ter essa função objetivo sujeita às seguintes restrições. Em relação à quantidade de tecidos, 500 vezes x1 mais 300 vezes x2 menor ou igual a 2 milhões. Essa restrição aqui, ela decorre da quantidade, então, em gramas de tecido para cada blusa, então 500 gramas vezes a quantidade de blusas, mais a quantidade de tecidos para cada camiseta, então nós temos ali 300 vezes x2. E como nós temos no máximo 2.000 quilos, essa restrição tem que ser menor ou igual a 2 milhões. 2.000 quilos corresponde a 2 milhões de gramas. Temos ainda as quantidades mínimas, então o nosso x1 corresponde à quantidade mínima de blusas, vai ser aqui maior ou igual a 300. Então x1, quantidade de blusas, tem que ser no mínimo 300, por isso que nós vamos colocar a restrição maior ou igual. Nós vamos produzir 300 unidades ou mais. Em relação às camisetas, nosso x2 aqui tem que ser maior ou igual a 500. Isso porque a quantidade de camisetas tem que ser maior ou igual a 500, consequentemente, essa restrição ela é do tipo maior ou igual. E essa então é a formulação desse exercício 5.
Nesse vídeo, nós abordamos a resolução de 5 questões associadas à programação linear. Nós vimos como é possível determinarmos as variáveis de um problema e também nós vimos como é possível encontrarmos a função objetivo, a expressão matemática que descreve qual é a meta do problema. E conhecendo as variáveis, conhecendo a função objetivo e sabendo também como fazer as restrições associadas aos problemas, nós fomos capazes aí de formular questões associadas à programação linear. Espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. É só entrar em contato conosco. Um abraço, bons estudos e até a próxima!